Deu uma... Vou começar a lembrar. Bom, deu uma paradinha aí, gente, mas continua. Erros técnicos aqui, mas, bom, no caso, então, voltando... peraí, tem que compartilhar. Deixa eu compartilhar. A tela com vocês. Aí foi. No caso, então, a gente estava falando justamente daqui, a gente finalizou essa parte de cisticercose que é vista na linha B, né? Então, também tem que fazer incisão de nódulos, aí começam os nódulos, né? Então, ele vai ter nódulos linfáticos na parte da linha B, na cabeça e língua, onde são analisados, né? A análise é o quê? É visual e também se faz corte. Desses nódulos todos que eu falar, eles vão fazer corte, ok? Então, são nódulos linfáticos, parotidianos e parótidas. Exame da língua, talvez também avaliada, né? Agora, a língua, a estrutura da língua. É feito o exame visual dela e também a palpação, passa a mão para ver se ela está lisa, se tem alguma tumoração, alguma vesícula. Nódulos linfáticos próximos à língua são avaliados, como no caso os retrofaríngeos e os sublinguais, além de fazer a incisão sagital da língua, com extirpação das tonsilas palatinas para poder fazer a soltura dessa língua. Bom, a linha C é aquela da cronologia dentária que não é obrigatória, mas quando é feita, lembra que eu falei que ia comentar com vocês? Ela precisa ser feita em pelo menos 60% dos animais que passarem por essa linha. Então, no caso, ele vai avaliar, essa linha avalia a idade aproximada desses animais que são abatidos para os estudos, né, zootécnicos, econômicos ou sanitários. Bom, é feita através da avaliação dos incisivos, se são caducos ou permanentes, e, no caso, através disso dá para verificar a idade do animal, através dessa tabela, né? Então, essa tabela de Lawrence, ela é muito usada pelo Ministério, onde, lembrando, gente, que os bovinos só têm dentição na mandíbula, né? Incisivo eles não têm, incisivos superiores não têm, não, só os inferiores. Então, o que é avaliado é se ele não tem nenhum. Então, não tendo nenhum, tanto o zebuíno como o taurino são considerados precoces, certo? Então, são muito novinhos, não chega a ter nem um ano ainda, né? Então, eles são muito jovens, ok. Agora, no caso de terem dois incisivos, já no caso dois incisivos permanentes, aí, no caso de zebuíno, já indica uma idade de 20 a 24 meses, enquanto o taurino de 18 a 28 meses. 4 incisivos, já se tem uma idade de 30 a 36 meses, e de 24 a 31 meses para zebuínos e taurinos, respectivamente. De 6, aí já são 42 a 48 meses para zebuíno, 32 a 43 meses para taurinos, e 8 já é um animal mais velho, né? Mais antigo, onde se tem para zebuíno cerca de 52 a 60 meses, enquanto para taurino ele vai ter entre 36 e 56 meses. Bom, aí vamos lá. No caso da linha D, a linha D, ela avalia o trato gastrointestinal do animal, e além disso, vai ser avaliado o baço, o pâncreas, bexiga e útero. Faz o exame visual, palpação e corte dos nódulos linfáticos e no caso linfático, de toda a cadeia mesentérica, que é justamente aquela estrutura que conecta as diferentes porções ali do intestino. Então, todos os nódulos linfáticos, eles são mais alongados, eles são cortados para verificar se ele está normocrômico, se ele está com a consistência normal, ou se ele está infartado, com presença de pus ou substância já calcificada. No caso, linha E, vai fazer o exame de fígado, né? A linha E é especialmente para o fígado. O fígado é uma estrutura muito grande, então eles fazem exame visual, palpação, através de corte e compressão da vesícula biliar, e além dos cortes de nódulos linfáticos hepáticos.
os problemas maiores que ele pode ter, que geralmente ele apresenta, né, durante uma inspeção, são a telangiectasia, cirrose, congestão, hidatidose, fasciolose, esteatose, perihepatite. Então, aqui, ó, bom, só um adendo que é interessante, no caso da fasciolose, né, essas doenças parasitárias, quando a gente vai avaliar, a gente vira o fígado com os ductos voltados para cima e faz uma compressão desses ductos. Quando ocorre a compressão, os parasitas normalmente eles são expulsos. E os ductos, esses ductos são claros, ele tem uma cor bem mais clara do que a cor do fígado, que é uma cor bem mais escura, né? É um vinho. Então, quando os parasitas estão presentes, eles saem, a gente consegue ver ele percorrendo pelos ductos que foram cortados, seccionados. Então, a gente vê contra a luz mais clarinha, né, do ducto. Quando a gente solta, aí o parasita fica ali, por exemplo, a facila hepática, ela tem um aspecto de uma folha, mas ela tem uma coloração de um coágulo. Então dá a impressão que é um coágulo achatado ali. E ela anda, anda não, né, mas ela se movimenta para se esconder de volta dentro do ducto, a parte interna do ducto que já está mais para dentro ali do fígado, né? Ela se esconde da luz. Então, ela volta e você vê a movimentação. Então, nesse caso, o fígado é descartado. E aí, todo fígado descartado, quando ele é descartado, ele precisa ser desfigurado. Então, ele recebe vários cortes para poder desfigurar e evitar uma venda irregular. Porque às vezes o funcionário esconde, leva para casa, ou então vai vender, então tem que desfigurar para evitar o consumo. Bom, aí tem um exemplo de telangiectasia, onde tem vocês estão vendo aí alguns pontos, né, mais cavernosos e escuros, em função de uma inflamação, uma contração de alguns canalículos que tem aqui dentro, e eles comprimem assim e puxam a superfície, parte da superfície do fígado. Esse fígado não pode ser consumido. Bom, aqui a gente já tem a inspeção realizada pelo auxiliar de inspeção, aqui a gente vê a cruz azul, e ele está fazendo, no caso, a inspeção das vísceras digestórias. Aqui é uma outra imagem, aqui dá para ver algumas pessoas da inspeção, do serviço de inspeção. Então, olha, aqui você já vê um veterinário de cara, isso daqui é uma cruz verde, então tem um médico veterinário dentro dessa sala nesse momento. Aqui tem uma cruz, essa passa de forma discreta, mas é uma cruz azul de um auxiliar de inspeção. Lá do outro lado tem um outro auxiliar, mas aqui no capacete também tem outro auxiliar. Então, você vê que eles estão dispostos em lugares diferentes, em linhas de inspeção diferentes. Aqui uma área forte de inspeção é onde eles colocam o ábaco ou o quadro nosológico, que tem todas as indicações das principais alterações verificadas no processo de inspeção, e é onde eles fazem a contagem de forma que você já conhece, através daquelas continhas, né? Aqui é uma sala de abate, vocês veem que ela é bem ampla, alta, mas está cheia de gente, e ao mesmo tempo tem que ser bem limpa, vocês veem a limpeza aí, o funcionário está trabalhando com estruturas que tinham sangue, ainda tem resíduo de sangue em alguma delas, tem carne e tal, e nem por isso eles estão sujos, estão todos com a roupa, vestimenta limpa, e é assim que tem que ser. Linha F. A linha F vai fazer a avaliação do pulmão e coração, né? E, no caso do exame dos pulmões, é onde se faz exame visual, palpação, corte dos nódulos apical, traqueobrônquicos, esofagiano e mediastinais. Também é feita a incisão do pulmão na altura dos brônquios. Então, a traqueia, né, ela vai se percorrer e culminar no brônquio, e esse brônquio tem que ser aberto ali, para poder avaliar a luz desse brônquio. Então, a luz bronquial para ver se tem exudato, que tem um conteúdo inflamatório, que pode indicar uma pneumonia, tuberculose, algum processo infeccioso ali nesse animal,
E também ver aspiração de sangue ou vômito. Olha que importante isso, gente. Aspiração de sangue e vômito. Já pensou, você está vendo uma luz bronquial que tá praticamente dentro ali do pulmão, e você, porque vai entrar brônquio, bronquíolos e alvéolos lá no final, né? Vai chegar a essas estruturas. E você está vendo vômito indo para lá. Então, por que tem sangue ou vômito indo para lá? Isso significa o quê? Insensibilização mal realizada. Então, é um desrespeito ao bem-estar animal. Isso é muito importante. O veterinário tem que avaliar isso e tem que ir lá na pistola de dado cativo para ver o que está acontecendo, que esses animais, eles não estão sendo sensibilizados adequadamente. Se ele não foi insensibilizado, lembra que foi falado que quando ele é bem sensibilizado tem parada respiratória? Vocês lembram disso? Então, se tem parada respiratória, tanto que eles testam quando o animal ele tomba, né, que ele cai para a área de vômito, ele vai testar, ele vê se tem respiração, ele vê se tem reflexo córneo, né? Então, se o olhar está vidrado, ou se ele pisca. Então, ele vê isso. Se ele verificar que o animal está piscando, que o animal está respirando, ele tem que fazer de novo a insensibilização. Porque senão o animal vai ser sangrado sentindo tudo. Tudo que vai acontecer com ele, ele vai sentir ali até o momento da morte, né? Ele vai morrer pela sangria em determinado momento, mas ele vai ficar em sofrimento todo esse momento, né? Percebendo o peso que um membro só está sustentando ele, vai perceber muito sofrimento. Então, isso tem que ser resolvido imediatamente. Imediatamente. O funcionário tem que ser treinado para fazer uma boa insensibilização. Então, não pode ter aspiração de sangue ou vômito. Isso indica erro. Erro na insensibilização. Bom, aí vamos lá. Lesões que podem aparecer, né, no pulmão e coração. Bronquite, enfisema, linfadenite, edema. Vocês já viram isso tudo lá em anatomia patológica, né? Aspiração de sangue e vômito, aí é um erro técnico, né? Um erro tecnológico. E pneumonia. Bom, continuando aí, ó, uma foto mostrando ele avaliando uma traqueia, né, próximo ao pulmão. Né, para chegar no brônquio, né, para fazer aquela avaliação que eu falei com vocês. Já essa daqui já é um funcionário, é o mesmo funcionário, mas avaliando agora o coração, através dos cortes específicos do coração. Então, para fazer esse exame, tem que fazer uma visualização, né? Ele é lavado, tem uma mangueira que eles usam para lavar, tirar o coágulo, porque geralmente ficam coágulos dentro, e é onde eles vão fazer a verificação, pesquisa, né, de pericardite e cisticercose. Então, para fazer essa avaliação, eles fazem uma incisão, né, eles têm o coração, ele tem um formato específico, onde ele vai ser dividido do lado esquerdo e direito, mas também com a divisão entre os átrios e o ventrículo, né? Dessa forma. Então, é feito o corte de cima, lá do átrio até o ventrículo, de um lado, depois de outro, para abrir esse coração, olhar, né? Fazer a visualização interna, lavagem, etc. Mas lembra que eu falei lá em suíno, eu já falei isso antes com vocês, mas o coração ele tem uma parede espessa, e essa parede precisa ser aberta. Então, ele vai receber um corte sagital ali para abrir a parede do coração e pesquisar cistos secos internos. Bom, e as lesões, então, são cisticecose, que podem ser vistas no pulmão e coração, pericardite, endocardite ou miocardite. Bom, enquanto isso está acontecendo, lá com a carcaça, tem um funcionário que vai estar fazendo a divisão das carcaças. Então, ele vai fazer a serragem da carcaça em 2 meias carcaças, direita e esquerda. Já está chegando ao fim, tá, gente? A inspeção da parte caudal, então, é feita lá pelo funcionário, né, na linha H, e ele vai avaliar os linfonodos que estão ali perto, e ele também avalia o rim fica na carcaça, nem suíno. O rim, então, vai passar por uma avaliação
visual, aí o rim é linha G, lembra? Linha G, vai fazer a inspeção visual. Então, o funcionário geralmente é o mesmo que vai fazer essas duas avaliações. Vai fazer a palpação, vai avaliar o aspecto, o volume e a consistência do rim, para ver se tem congestão, cisto urinário, nefrite, isquemia. E muitas vezes ele é o que vai fazer a inspeção da face, da parte caudal da carcaça, tá? Muitas vezes é o mesmo que faz o do rim. Bom, e aqui é o funcionário fazendo a inspeção da parte cranial, né? Lá na linha I, parte cranial da carcaça. Então, essa posição não é a posição ergonômica. Muito provavelmente eles usaram um funcionário que está avaliando a parte de cima, também vai avaliar a parte de baixo, que de repente algum funcionário faltou, mas não é o ideal é ter um para cada uma dessas partes, já que elas são distantes uma da outra, né? Porque a pessoa, o funcionário o dia inteiro está fazendo essa posição, atrapalha muito a visibilidade dele, né? E até a disposição dele para fazer o serviço. Bom, então, mas ele está aqui fazendo a incisão do linfonodo pré-escapular, que fica justamente na face cranial da carcaça, na parte cranial da carcaça. Aqui já está na posição certa, né? Aqui ele já está fazendo uma avaliação no chão, ele está no piso, na outra ele estava numa plataforma. Para fazer aqui, ele tem que estar numa plataforma. Aqui ele está na plataforma também, tá vendo? Ele está fazendo a avaliação da parte caudal. Se eu voltei o slide, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Aí aqui da cranial, ainda está na plataforma, por isso que ele tem que se abaixar dessa forma, mas aqui ele já está no piso. Então não precisa se abaixar. E ele consegue fazer a avaliação melhor. Quando o linfonodo ele é cortado e se encontra uma consistência diferente, a presença de pus, né, de conteúdo caseoso, então, nesse caso, eles colocam a chapinha. Então, tem que fazer uma chapinha numerada para poder fazer a marcação. E essa carcaça vai ter que ir para onde? Para o DIF, lá na frente. Então, a linha H, gente, em suma, né, a linha H vai fazer o exame das faces medial e lateral, da parte medial e lateral, aqui por dentro e por fora, né? Da parte caudal da meia carcaça. Então, vai fazer um exame visual, verificar se tem contusão, contaminação pequena, aí tem que tirar. Não vê uma contaminação, por exemplo, vê um pedacinho de fezes ali, puxa com o gancho pertinho da lesão, puxa com o gancho e corta, tira. Nunca coloca o gancho em cima das fezes ou de qualquer outra contaminação. Se a quantidade de contaminação for muito grande, ou de contusão for muito grande, então tem que marcar com uma chapinha e essa carcaça vai para o DIF, porque não vai dar tempo, já que o sistema automático ele vai caminhando, não dá tempo dele tirar tudo na hora. No caso, são feitos cortes dos linfonodos. Quais são os linfonodos da linha H? Ou seja, da parte caudal da carcaça. São nódulos inguinal, no caso do macho, e retromamário na fêmea. Aí vem, nos dois, né, tanto macho quanto fêmea, pré-cural, ilíaco externo e ilíaco interno. Isquiático. E aí voltamos. Para a fêmea, ainda se avalia o úbere e no macho, o testículo. Que lesões podem ocorrer, assim, de uma forma mais constante aí nesse caso dessa linha H? Adenite, tuberculose, contusões e contaminações. Linha I. Aí vamos lá, a última linha, né? A última linha, na verdade, é muito parecida. Vocês vão ver que é bem parecida com a linha H. Mas ela vai fazer também exame medial, né, de dentro, e lateral, lá de fora, assim, da parte cranial da meia carcaça. Eles vão fazer um exame visual primeiro, para ver se tem contusão, contaminação, mesma coisa, tá vendo? Contaminação, aí se tiver muita coisa, manda para o DIF. Então, isso é parecido. O que vai mudar vão ser os nódulos linfáticos. Então, muito parecida com a linha H. Mas os nódulos linfáticos, claro, são outros. Nódulos linfáticos que são avaliados nesse caso, para a linha I, ou seja, a parte cranial da carcaça. Pré-peitorais, pré-escapulares,
E também o ligamento da nuca é avaliado nesse caso. E as lesões? Aí, adenite, só que aí tuberculose, contusões, contaminações e bursite. Bursite é inflamação da articulação. Então, existe uma bursite chamada bursite, quer dizer, uma bursite provocada por brucelose. Aí vocês vão ver como é que é a bursite brucélica. É bem assustador até, né? Que é avaliado justamente nessa linha. Aí. Aqui mostra, tem uma foto de reinspeção, ou seja, onde é feita essa reinspeção? No DIF, Departamento de Inspeção Final. Se ela já chegou no DIF, é porque ela já recebeu uma primeira inspeção. Então, chegou no DIF, vai ser reinspecionada. Então, vai sofrer uma reinspeção no DIF. Aqui, no caso, é para verificar se a cisticercose está viva. A foto não permite assim, uma visibilidade muito boa, mas essa cisticercose vai ter que estar mais ou menos... Deixa eu mudar a cor aqui desse cursor para mostrar para vocês agora. Ó, vou botar em azul para ver melhor. Mas tem que estar por aqui, porque o gancho, esse gancho com a plaqueta, né, com a chapinha, tem sempre que estar próximo da lesão. Mas, infelizmente, não dá para ver muito bem aí, não, tá, gente? Aqui, essa é a bursite brucélica. Aqui é a bursite. Olha só, isso aqui é tudo conteúdo inflamatório. Então, isso aqui é uma inflamação que dá na articulação, que esse animal ele estava com brucelose. Então, eles conseguiram identificar no matadouro nessa inspeção pós-mortem. Certo? Agora, imagina se uma pessoa consome uma carne com um animal que tem brucelose, e essa carne, ela está mal passada e tal, ela pode chegar a adquirir a brucelose. E isso vai levar a uma série de sintomas que muitas vezes não se desconfia que tenha sido de veiculação alimentar, né? Porque a brucelose, ela pode causar, no indivíduo, ela pode causar aborto, feto natimorto, pode causar artrite, e olha aí, o que causou no boi também, uma lesão articular. Aí uma reinspeção da cabeça no DIF, aí a cabeça também vai para o DIF, e o DIF tem um setor lá que pode pendurar a cabeça, então o veterinário avalia melhor. Nesse caso, a pesquisa de cisticercose que ele está fazendo na carcaça agora, né, porque às vezes assim, encontrou cisto seco no coração, então a carcaça vai para o DIF, porque ela vai ser melhor avaliada com mais detalhes, para ver se tem cistos secos. E o que vai fazer com ela, o que vai ser feito com ela, que é chamado de destino, né? Qual o destino? Ele está fazendo um julgamento, está julgando essa carcaça. Aí ele vai dizer, ela está com cisticercose intensa. Aí ele vai dizer o destino, graxaria. E aí ele vai botar um carimbo que é específico do destino, que é um G. Né? G, vai para graxaria. Um carimbo com C, aproveitamento pelo calor. Né? Então, tem carimbos que eles usam, que aí é do DIF, e que só pode ser usado pelo pessoal da inspeção, que vão indicar o destino da carcaça. Mas essas carcaças, fora o da graxaria, né, as carcaças que tiverem com algum comprometimento, mas que ainda podem ser utilizadas, por exemplo, infestação bem suave de cistos secos, uma tuberculose logo no início. Então, tem casos, aftosa, que o animal aquela carcaça não pode ser consumida, não pode ser destinada para consumir in natura. Mas, vocês lembram, no primeiro teste que vocês tiveram? O animal, quando está com tuberculose, situação assim, vai para onde? Aí você vai para a caixaria, vai para a esterilização pelo calor, vai para a salga, vai para... Entendeu? Assim, com o caso de cisticercose, em alguns casos vai para a salga, né? Então, tem lá, desculpa, tem lá o carimbo específico para a salga, né? Então, essas carcaças todas que têm algum comprometimento, que não permitam que elas sejam conduzidas para consumo in natura, para consumo normal, elas não podem ir para a câmara frigorífica. Para onde elas vão? Elas vão para a câmara de
sequestro. Então, câmara de sequestro é a câmara para onde vão todas as carcaças que tinham algum comprometimento que inviabilizava o consumo in natura. Ou seja, elas poderiam ser utilizadas, mas com aproveitamentos condicionais, ou seja, estava condicionado a alguma situação, ou a salga, ou ao calor, que vai virar mortadela, salsicha, ou vai virar uma carne seca pela salga, né? Vai acontecer alguma coisa para poder eliminar aquele perigo, porque por enquanto elas ainda têm um perigo ali. Então, vai eliminar aquele perigo, aí sim pode ser consumido. Lembrando que o melhor auxiliar, desculpa, auxiliar não, o melhor auditor fiscal federal agropecuário não é o que mais condena, e sim o que melhor sabe aproveitar. Isso é uma citação do professor Iaci Francisco dos Santos. Agora, as carcaças que estão boas para consumo vão para onde? Vão para a câmara frigorífica, convencional, normal. Então, elas vão ser também, é claro que elas precisam passar por uma carimbagem, né? Elas vão ser carimbadas. E, no caso, elas vão ser pesadas, né? Elas estão na trilhagem aérea, passam por uma pesagem, tipificação, vão ser carimbadas lá no lombo, paleta, ponta de agulha e colchão. Aí está a lavagem das carcaças, elas precisam ser lavadas antes de entrar na câmara frigorífica, para tirar os resíduos. Tem um resíduozinho de sangria ainda, um coágulo aqui, outro ali, tem resíduo de pelo, tira pelo, tem esquírulas ósseas, né? O que é esquírula óssea? São aqueles fragmentos bem minúsculos ósseos, mas que se estiver na carne você mastigar, pode machucar a boca, né, a gengiva, então tem que ser removido. As esquírulas ósseas são substâncias indesejáveis ali. Então, como que aparecem essas esquírulas ósseas? Logo depois da serragem da meia carcaça, porque aí pode salpicar um pouquinho de resíduo dessa fragmentação óssea ali. Então, a lavagem serve para isso. Quanto de pressão? 3 atm de pressão. Com água fria, 3 atm de pressão. Então, aqui uma outra lavagem. Outro tipo de lavagem, né? Nos estabelecimentos. E, em alguns casos, a meia carcaça, vocês viram que são meias carcaças. A meia carcaça ainda pode ser dividida em duas partes. Aí, no caso, o corte é feito entre a quinta e a sexta costela. Entre a quinta e a sexta costelas, tá bom? Então, é feito ao meio ali, e aí você vai ter meia carcaça dividida em duas partes. Então, na verdade, você vai ter agora quartos de carcaça. Então, tem o quarto dianteiro e o quarto traseiro. Então, aí está um exemplo de quarto dianteiro de carcaça sendo embalado, colocado a etiqueta lacre, para um controle melhor, né, de rastreabilidade, e ela vai seguir para a câmara frigorífica. Aqui ainda temos músculo. Depois que elas seguem para a câmara frigorífica, passam-se 24 horas, vai haver a conversão do músculo em carne, aí sim a gente vai ter a carne pronta para ser liberada para o consumo. E aí depois ela vai, daqui ela vai para a câmara frigorífica, e da câmara frigorífica vai para o caminhão. Então, atrás desse caminhão, ele está encostado na área de expedição do estabelecimento. Na área de expedição. E a área de expedição é onde tem as câmaras frigoríficas. Então, ele está encostado lá, com a porta posterior aberta, a porta lá atrás do baú aberta, né? Para fazer o carregamento das carcaças aqui dentro. Certo? É claro que alguns estabelecimentos ainda pegam essas carcaças, essas meias carcaças, e levam para o setor de corte de desossa, onde eles vão desossar, fazer os cortes, né, em picanha, em maminha, alcatra, acém, patinho, todos os cortes que a gente vê no mercado aí, entrecote. Então, eles vão fazer todos esses cortes, embalar, e aí botar a marca do frigorífico ali, entendeu? Então, esses cortes são cortes mais caros, porque é tudo feito dentro do frigorífico. Então, é mais um setor
que gera muito trabalho, muita gente, e isso sai caro, né? Então, gente, nesse caso, é uma opção também. Então, o frigorífico ele pode vender a carne em meias carcaças, em quartos de carcaças ou em cortes, os cortes já desossados. E os ossos também podem ser utilizados para fazer CMS. E ainda pode vender o produto industrializado, né? Da mortadela, salsicha, etc. Bom, aí tem uma foto da câmara frigorífica, que ela tem que ser mantida a que temperatura? 7 graus centígrados, ok? 7 graus, ok, gente? E a temperatura da câmara frigorífica, onde elas ficam. Bom, pessoal, então, queria agradecer a atenção. Tinha que passar essa matéria para vocês, não tinha como, né? Eu espero que dessa vez dê tudo certinho, tá? Um abraço para todos e ótimo estudo.